Fala pessoal, aqui de volta e como prometido vou mostrar a vocês todos os vídeos secundários da montagem da cristaleira. E aí é basicamente a montagem da lateral, a montagem final, mas vou mostrar para vocês todos os passos como foram feitos, as peças, os encaixes, os detalhes, tudo isso. Eu vou começar pelas laterais, que foi o que eu comecei a fazer, e depois a gente vai avançando para a montagem da estrutura, fundo, teto, parte de baixo, portas e até o final. Bem pessoal, esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu vou mostrar a vocês aqui alguns passos que são básicos da marcenaria. O primeiro é a gente criar uma face de referência. Nesse caso a gente faz na plaina, seja ou ela uma desempenadeira ou uma plaina manual. Mas uma face de referência é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A segunda é a face lateral de referência. Assim você tem uma face de referência com uma lateral em 90 graus. Eu faço geralmente a face de referência, às vezes eu não tiro todo o material por completo, como vocês viram algumas pequenas falhas ali, e vou fazer como alguns chamam de espessuramento, vou deixar na mesma espessura. Então depois que eu faço a face de referência eu vou para o desengrosso. Faço mais isso em algumas peças pesadas, então deixo a peça toda na mesma espessura e aí volto para o desempenho para fazer todo o trabalho de deixar a peça em 90 graus. Bem pessoal, então aqui a gente colocando apenas uma face em 90 graus no desempenho. Vocês veem que meu desempenho é pequeno, então a dificuldade é grande, mas resolve muito bem, seja ele pequeno, grande. Até eu já tive menor e resolvia muito bem, então tá aí a face já em 90 graus. Com isso nós vamos ripar as peças, que seriam na serra de bancada ou na serra de mesa. Escolha bem o disco para cada tipo de madeira e tire suas peças de acordo com a largura que você precisar. Nesse caso eu tirei 3 peças de um pouco mais de 70 milímetros. E aí depois eu voltei para o desengrosso para deixar ela com 70 milímetros final. Eu não vou mostrar aqui novamente para não estender ainda mais o vídeo, mas foi basicamente isso. Então essas 3-4 primeiras fases aqui eu vou ocultar nos outros vídeos, porque é comum a todo projeto a gente iniciar por aí, sempre esquadrejando as peças. Regule bem sua máquina, que essa é a fase principal e é primordial para cada projeto que você vai realizar dentro da marcenaria. Bem pessoal, depois da serra de bancada eu estou vindo aqui para a serra de fita, porque cada peça que eu fiz ali na serra de bancada tem quase 50 milímetros de largura. Então estou dividindo ela em duas na altura dos 70 milímetros e vou depois passar no desengrosso para deixar com 22 milímetros aproximadamente, que é a intenção que eu tenho de deixar a lateral. Bem pessoal, aqui já é uma peça da lateral, uma das que fazem a altura, onde eu estou fazendo o furo para a espiga. Eu tenho essa opção de fazer com a broca quadrada, mas quem não tiver essa opção pode fazer com a furadeira, vários furos, depois vai passar o formão, ou fazer diretamente com formão tipo bedame. Não tem nenhum problema, vai dar o mesmo resultado. Eu vou depois fazer uma série de vídeos de encaixes e vou mostrar para vocês as diferenças de maneiras de fazer. Então essa daí é uma das maneiras de fazer, resolve bem e agiliza muito o processo, e sem contar que tem uma qualidade de alinhamento de tudo muito bom, então me atende muito bem. Bem pessoal, essa é a primeira fase da fabricação das espigas, toda a fase de marcação, onde a intenção aqui é fazer um risco o mais profundo possível dentro
que a ferramenta oferece, que é o seu graminho. Não precisa ser um graminho comprado como esse. Eu tenho graminhos feitos, simples, básicos, todos resolvem, mas ele tem que deixar o risco profundo para que depois a gente utilize. Porque a gente vai fazer o corte. O corte não, a gente vai fazer, digamos, um pré-corte da espiga, mas vamos finalizar no formão. Porque nesse caso eu vou mostrar para vocês fazendo na serra de fita. E a serra de fita não tem essa precisão toda com relação a alinhamento, então por isso a gente vai terminar esse no formão. Nos outros eu vou usar outras técnicas, mas aqui por enquanto a gente vai fazer esse. Bem pessoal, aqui a gente iniciando o corte da espiga na serra de fita. Como vocês verem, eu basicamente estou usando a régua lateral e um esbarro de fundo para que fique todos na mesma largura e profundidade. Os furos que eu fiz lá na broca quadrada não ficaram alinhados bem centralizados, então eu estou na serra de fita utilizando o mesmo recurso de medir lá e jogar a diferença para cá. E por isso eu fiz esse corte, fui lá fazer um teste, deu certo, então a gente continua. Aí a gente continua fazendo os cortes, faz os cortes laterais, depois faz o corte de baixo, de cima, depois a gente deixa no fundo da espiga. É um processo bem chato, bem demorado, mas eu acho que a maneira mais rápida de fazer ainda é na serra de fita. Um dos cortes em outro processo mais à frente eu não fiz na serra de fita, justamente para diversificar e mostrar para vocês, que é justamente esse corte aí agora. Eu não fiz na serra de fita em outra parte do processo, mas na serra de fita funciona, com serrote funciona, com tudo que você utilizar funciona e nada vai ter problema. Então vão aí, mas deixem sempre a linha de referência que foi feita com o graminho para o final. Faça o corte um pouquinho afastado para poder usar a linha de referência com o formão e deixar realmente na medida, porque é ali onde você vai conseguir um acabamento de qualidade, com o formão e um trabalho manual. Bem pessoal, aí está, como eu falei para vocês, a gente concluindo todo aquele trabalho feito na serra de fita no formão, isso somente para o ombro, como os americanos chamam, mas a gente aqui eu acho que deveria ser esbarro, e somente o esbarro a gente finaliza com o formão. Alguns podem tentar finalizar a espiga também com o formão, mas para mim só o esbarro já basta. Já regulei bem a serra de fita para fazer os outros cortes, então é basicamente esse trabalho aí, é sentar, baixar a cabeça, colocar o formão na linha de referência, alinhar o formão e começar a fazer o corte em todos. Às vezes a gente precisa usar uma plaina dessas Guilherme para dar um acabamento a mais, só para melhorar, mas realmente o trabalho de qualidade vai ser finalizado aí, pelo menos para a gente que não tem máquina profissional que dê um trabalho satisfatório já maquinado. Então a gente vai ter que sim concluir ele no formão até um dia que a gente possa comprar essa máquina que a gente tanto quer. Bem pessoal, então aí a gente chegou na fase de montagem da estrutura da lateral, que é algo bem simples para todo o processo que a gente já fez. Então é basicamente colocar e depois checar o esquadro e colocar os grampos, nada demais. Creio eu que você já tem bem prática em realizar esse tipo de coisa. Então é basicamente isso, não tem nada demais, mas chequem bem o esquadro na diagonal, vendo se as duas diagonais dão a mesma medida, é bem importante. Isso é o que resulta num bom móvel. Bem pessoal, aí a gente vai fazer os furos onde a gente vai pegar as peças traseiras e dianteiras para levantar a estrutura.
Como ele está na lateral, eu vou mostrar rapidamente aqui. Eu creio que vocês já têm bem noção do que é, mas quando a gente for fazer a montagem eles vão estar mais destacados e vão ser mais vistos. Então eu estou mostrando só aonde é que ele foi feito, que foi mesmo a broca de furo quadrado, e deu um pouquinho enganchada aí, mas nada demais. Mas a maneira mais rápida ainda assim é na broca de furo quadrado. Então quem tiver a oportunidade de conseguir utilizar, essa minha eu adaptei, eu vou botar um link aí depois mostrando como eu fiz a adaptação e as explicações de como utilizar. E aí vocês podem cada um estar fazendo as suas devidas adaptações e utilizações. Bem pessoal, ali vocês viram a gente fazendo o furo na parte inferior do móvel, aqui a parte superior. Na parte superior eu vou fazer basicamente um furo com a broca de furo quadrado de cada lado, e depois a gente vai partir para serra de fita, pois esse corte ele é aberto. Bem pessoal, aqui como eu falei, a gente está finalizando aquele rasgo do encaixe superior na serra de fita. Então é basicamente regular um lado, chegar até o furo quadrado, regular, virar o outro lado, avança até o furo quadrado, afasta a régua um pouquinho para o lado, faz o outro rasgo, e aí a gente tem o outro corte, e aí a gente tem o rasgo completo feito todo na serra de fita com o auxílio do furo quadrado. Bem, o que eu estou fazendo aqui é basicamente um travamento que geralmente a pessoa faz com cavilha, só que eu vou fazer com furo quadrado. Ele não é passante, e aí também na peça que vai ficar nesse local ela tem um detalhezinho de um arredondamento na parte superior, e tanto serve para travar mecanicamente as travessas, como serve de objeto decorativo. Como o móvel é todo em frejó e ele vai ser em IP, vai destacar bem a cor do IP, que é bem preto, e aí vai dar uma beleza diferente. Essa beleza é uma referência aos móveis de Green and Green, que são americanos do começo do século. Eu estou tentando adquirir alguns livros, mas não chegam ao Brasil, acho que devido a essa pandemia, mas logo que chegar eu mostro aqui no canal e mostro para vocês algumas referências. Mas procurem Green and Green, Irmãos Green, que vocês vão encontrar muita coisa bem legal e já dá para adicionar muito detalhe de design aos móveis de vocês. Bem pessoal, e aí como eu falei para vocês, naqueles furos quadrados a gente está adicionando os travamentos, que também são decorativos, e eles são basicamente pequenas peças com a ponta levemente arredondada e que é adicionada, que por muitos são utilizados como tapa-furo. Eu utilizo realmente como trava, eu faço às vezes passante, como vai ter outro caso da porta que é passante, e alguns utilizam como decorativo ou tapa-furo, que por trás tem um parafuso. Eu não gosto de utilizar parafusos em certos cantos dos móveis, esse é um deles. Então é melhor a gente, além da trava química, que é a cola, usar uma trava mecânica. A trava mecânica garante que a cola, se ela falhar, a trava mecânica vai estar lá para dar esse suporte. Então é isso aí. E aqui a gente finaliza as laterais, a fabricação delas. Basicamente depois a gente vai adicionar só o vidro, que não é vidro, é policarbonato que eu usei, e a parte de baixo, que é uma lâmina de madeira de 10 milímetros, que eu vou comentar em outro momento, porque ela tem a mesma função da porta. Então, para a gente não estender muito esse vídeo, eu vou citar ela na fabricação das portas, para a fabricação das portas não ficar muito curto. E esse parte também, ela tem uma referência bem legal, que é uma de como se fosse um livro aberto. Eu abro a madeira, coloco ela aberta como se fosse um livro, e faço essa lateral aí.
Fica bem bonito, é um detalhe bem interessante. É uma referência também de vários outros fabricantes de móveis antigos. E dá um detalhe espetacular, principalmente nessa madeira que é frejó. Ela dá um visual bem diferente, é bem legal. Então é isso aí. O próximo vídeo creio eu que seja da estrutura, pegar as laterais, montar a estrutura e colocar os fundos, e depois a gente finaliza com as portas. Quem gostou comenta aí, pede mais alguns detalhes que eu não tenha citado, mas basicamente é isso. Como eu falei anteriormente, aqueles 4 primeiros passos, que é de desempenar, desengrossar, endireitar, a gente vai pular nos próximos, mas isso porque todo projeto basicamente começa por ali. Então é isso aí, obrigado.